ao Parada Cast, mais um podcast do Parada Advogados. Eu sou a Agatha, mãe da Ana Clara, de 8 anos, e Pedro Henrique, de 5 anos, e hoje a gente vem falar do Dia das Mães. Aqui estamos com a advogada Flávia. Por favor, Flavinha, se apresenta. Bom, eu sou a Flávia, mãe da Maria Eduarda, de 5 anos, advogada 8 horas por dia e mãe em tempo integral 7 dias por semana. Muito obrigada. E aqui estamos com a Edilane. Se apresenta, Edilane, por favor. Oi, Agatha, obrigada pelo convite. Sou Edilane, mãe do Murilo, de 7 anos, mãe por adoção. Por adoção, que legal, gente. Não sabia disso. Então, vamos conversar um pouquinho mais, algo bem solto, sobre a nossa vida de mãe, sobre o que praticamos tanto dentro e fora de casa, né? Flávia, você se lembra de quando sentiu eu sou mãe? E o que mudou dentro de você naquele instante? Olha, acho que foi com o nascimento dela, né? Que eu acho que enquanto a gente está grávida, é meio que, tô grávida, mas na hora que sai, você fala, meu Deus, a ficha cai. Aí você tem que alimentar, tem que cuidar, e aí cai aquela ficha. Poxa, agora eu tenho um ser humano que eu tenho que alimentar, que eu tenho que dar de vestir, que eu tenho que ensinar e colocar nesse mundo de meu Deus, né? Que dá muito medo. Edilane, muitas vezes o sentimento de ser mãe surge em pequenos gestos. Quando foi que você sentiu que algo novo, diferente, havia nascido em você? Foi na chegada, né? Acho que assim como a Flávia disse, a chegada é muito marcante, né? A minha gestação foi um pouco diferente, demorou um pouco mais, foi 1 ano e 1 mês de espera. Diferente da maioria das mães, não sabia o que era, com quantos anos vinha, enfim. E essa espera toda acabou no momento que a gente olhou para ele a primeira vez. Eu acho que ali a gente já sente, sou mãe, né? Como a Flá disse, ali a gente fala, agora é meu, eu tenho que cuidar, a responsabilidade é minha. E a gente se conecta, né? É muito rápido, né? É muito rápida essa ligação, assim. Acho e que ele foi já daí. Tinha quantos anos? Eu tinha 3 meses, era um bebezão. Era um bebezão. Nossa, muito legal. A adoção é bem legal. Eu tenho uma irmã adotiva. Ai, que legal. E assim, é um amor como o irmão de sangue. Isso, assim, é indescritível. E eu acho que eu não tenho filho adotivo, mas pela experiência dos meus pais, eu acho que assim, como, né, é indescritível. Né? Porque ser pai, ser mãe, depende de você ter gerado. Sim, exatamente. Né? Eu até brinco um pouco aqui no escritório, assim, pra vida, que eu acho que eu sou uma mãezona de todo mundo. A gente se enxerga como mãe porque a gente quer cuidar, a gente quer bem o ser humano, e acho que é isso, né? Eu sou adotada, eu e minha irmã, nós duas. Incrível. Casos, Tivemos legal. da sorte, né? Porque hoje em dia a adoção é sorte. A gente nunca sabe em que família a gente vai entrar. E também foi adotada novinha? Eu tinha, acho que 1 ano. Mais ou menos 1 ano. É incrível, por mais pessoas assim, porque a gente precisa de pessoas para cuidar de pessoas. Sim. Agora uma pergunta para as duas. Como foi lidar com um turbilhão de emoções nos primeiros dias ou meses? Difícil. Como eu falei, né? Quando nasce, as pessoas costumam falar, né? Quando nasce o filho, nasce uma mãe. E não é assim, porque você não sabe nada, absolutamente nada, não tem manual, né? Olha, você tem que fazer assim, você tem que seguir assado, isso não existe. Então você aprende com o dia a dia, para cada bebê é um jeito, né? Uma forma. Para um a fralda X dá certo, para o outro não dá, né? A alimentação de um é diferente da alimentação de outro. Então assim, não tem fórmula, né? É o dia a dia. Você estar ali aprendendo todos os dias e se aperfeiçoando. Eu acho que além do cuidado da criança que a gente vai aprender no dia a dia, né, Flá, é com a gente também, né? Porque pra gente é um turbilhão de emoções, realmente, né? Porque você deixa de se preocupar com e agora ter que cuidar de uma pessoinha, né? Eu brinco que eu tive muita sorte, porque como meu filho chegou com 3 meses, já não tive a fase da cólica, ele já dormia direto, então eu tive uma maternidade abençoada, né? É isso.
Essa parte da cólica eu não recomendo pra ninguém. Eu tive sorte, Duda Tive não teve. duas fases de cólicas e olha, foi meu difícil. Deus. Foi difícil. Imagina. Outra pergunta para as duas, tá? Existe aquela cena linda de comercial e existe a rotina. Como é o dia a dia de vocês como mãe? Olha, eu acho assim muito incrível, mas às vezes eu me sinto a pior mãe do mundo, né? Porque o dia a dia da gente, da mulher que trabalha, né, que sai para trabalhar todos os dias, que enfrenta tudo que a gente enfrenta e depois voltar para casa, às vezes você só quer chegar em casa, tomar um banho, relaxar, esquecer de tudo para recomeçar no dia seguinte. E aí tem um serzinho lá do seu lado que quer a sua atenção. Mãe, vamos brincar. Mãe, olha o que eu fiz na escola hoje. Mãe, eu quero comer. Mãe, eu quero ir no banheiro. Mãe, eu quero isso. Mãe, olha, você viu. Mãe, olha, a gente tem que fazer isso. Então, assim, é o tempo todo, até a hora dela dormir, ela, né, assim, por mais que eu tenha o meu marido, que é um parceiraço, assim, sempre é a mãe, né? Mas, assim, é incrível. É o melhor trabalho do mundo. A correria mesmo do dia a dia, mas eu acho que aí entra o nosso papel de querer sempre ter o tempo de qualidade, né? Porque a gente já não tem muito tempo com eles, né? Sai de manhã, deixa na escola, ou enfim, alguma, né? E no final do dia a gente também já tá cansado, eles estão cansados também, então acho que é o momentinho que a gente tem que se dispor mesmo na totalidade para eles, não tem muita escolha, né? Não tem. É uma correria mesmo, nossa. É uma correria. Eu pego os meus filhos na escola e eles ficam, mãe, olha o que eu fiz na escola hoje. Mãe, hoje a gente vai brincar disso. Mãe, gente, vai tomar banho. Não, mãe, mas eu preciso te mostrar. Mãe, é o dia inteiro. É hora de dormir, né? É o dia inteiro. Aí meu marido chega em casa, fala, gente, vocês têm pai, fala com o pai de vocês. Não, quero a mãe. Quero a mãe. Tudo é a mãe. É isso. Algum caos do cotidiano que hoje virou uma história engraçada? De modo geral, assim, a Duda ela é muito tranquila. Então, assim, ela nunca foi muito pega de surpresa com ela. Então, não existe um caos, né? Existem as demandas naturais, né? Então, acho que pra gente, assim, o que mais é pesado é a rotina, né? De acordar cedo, aí ter que preparar ela, levar pra escola. Aí, às vezes, ligam, ai, a Duda não tá bem, não sei o que. Aí eu falo, eu saio daqui, eu tenho as minhas coisas pra fazer. E aí eu fico, né, entre a cruz e a espada. Mas, assim, é o caos do dia a dia mesmo, de você enquadrar tudo isso dentro da sua rotina natural quando ela foge da rotina, né? Exato. Mas acho que é isso. Tem que ter uma rede de apoio bem forte, né, Flávia? Não adianta. História engraçada, assim, eu lembro no começo da pandemia, meu filho era bem pequenininho, 2 para 3 anos, e a gente se acostumando com o home office, porque não era tão normal. Não era normal ainda. E assim, a primeira reunião que eu tive com o meu diretor, ele veio por trás, baixou o notebook, falava, Jesus amado. Então, assim, tiveram várias histórias durante a pandemia que acabava virando farra depois, né? Mas é bem o que você diz, é bem ligado a essa correria do dia a dia, e aí é inesperado, a gente se adaptar ao caos, né? Exato. Não chega a ser o caos, mas você encaixar na sua rotina aquilo que foge da sua rotina. Exato. Porque, pelo menos, acho que a gente que é mãe, a gente tem uma rotina muito bem estabelecida, que é justamente pra gente poder fazer as nossas coisas, dar a atenção que precisa, organizar o nosso dia a dia, né? E aí, quando isso foge da rotina, você fala, meu Deus, eu preciso realinhar, readequar. Isso é muito, assim, de supetão. É rápido, né? É uma febre e pronto, já desorganizou a agenda inteira. E aí, você tem uma reunião no escritório e fala assim, não posso ir hoje que minha filha tá doente, eu não tenho quem deixar. Vou trabalhar, mas eu vou ficar com ela aqui e eu não vou poder ir presencial. E aí, você encaixar e ter o escritório, né, a empresa que você trabalha dá esse suporte para você, né, de poder aceitar essa condição e ao mesmo tempo você conseguir dar atenção para o que você precisa. Então acho que é esse ajuste fino que a gente faz durante todos os dias, né? Sim, e eu acho que a pandemia, por um lado, ela foi boa para mostrar pra gente o quanto somos incríveis. Porque o momento que a gente conseguiu fazer tudo, e chegava no final do dia a gente falava, como que eu dei conta de tudo isso? E com criança dentro de casa no pé da gente. Dividir a sua atenção com o seu trabalho, mais a criança ali, e a né? pandemia foi muito difícil. Eu acho que mais difícil para eles do que pra gente. Porque eles já tinham a rotina de ir pra escola, já tinham a rotina de brincar. E aí, do nada, eles estavam em casa
todos fechados, ninguém podia sair, ninguém podia brincar, ninguém podia nada. Ver ninguém. E aí só vê uma tela na frente deles o tempo todo, e aí a mãe lá, digitando enlouquecidamente, e eles, eu quero brincar, me dá atenção, não posso, tô trabalhando. E aí a gente teve que readaptar a nossa vida inteira para hoje a gente conseguir fazer. Eu acho que hoje está muito mais fácil do que na pandemia, né? Hoje a gente já Se começou adaptou, acostumou já, né? Hoje a gente já leva de letra já. Sim, eu lembro de uma situação que foi logo que a Duda começou a aprender a andar, a gente ainda estava home office, e eu tenho um escritório montado em casa. Então tava eu e meu marido lá trabalhando no escritório, e a minha tia que cuidava dela para mim lá embaixo na sala. De repente ela começou a aprender a falar e andar, e ela ia no pé da escada e ficava: mamãe, mamãe. Aí eu lembro daquele dia como se fosse hoje, eu olhei bem pro meu marido e falei assim: a gente vai ter que colocar ela na escola, porque daqui a pouco ela vai estar aqui em cima e a gente não vai conseguir mais segurar. Aí ele falou: não, realmente tá na hora. Foi aí que a gente decidiu, a pandemia meio que já tava acabando, e aí já estavam, né, vacinando as pessoas, a gente falou assim: não, acho que é o momento mesmo. E a gente conseguiu colocar ela na creche. E aí ela fica até hoje, né, período integral, e a gente consegue fazer as coisas, né? Sim, não. Mas assim, a partir do momento que ela começou a entender que a gente estava no mesmo ambiente que ela, e que ela podia demandar a gente, isso começou de certa forma a atrapalhar dentro da nossa rotina. Porque eu como mãe, eu não sei pro meu marido, né? Mas eu como mãe, isso me incomodava muito. Ouvir ela me chamar e não poder ir até ela atender. Então era muito difícil isso pra mim, né? E aí quando eu falei, cara, com ela aqui, eu não vou conseguir trabalhar, porque eu vou ficar preocupada. Acho que é muito daquele ditado, que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, ela tá na escola, se ela me chamar, eu não vou ouvir e não vou ver. Então tá tudo bem, entendeu? Essa acho que foi uma dos episódios assim, que mais marcou minha vida na pandemia, foi isso. Edilene, tem alguma rotina ou momento especial com o seu filho que te marcou e se repete até hoje? Tem, Agatha. A gente, como eu falei assim, de ter momentos de qualidade, acho que a gente tem que ter rotinas com eles, até para ter memórias, né, gostosas quando crescerem, né? Sim. A gente reza todas as noites juntos, não abrimos mão disso. Aos sábados tem um momento mãe e filha, a gente vai para aula de equitação juntos, então é o nosso momento. E a família palmeirense, então todos os jogos no Allianz, lá estamos nós, os três juntinhos, e é algo assim que ele curte muito junto com a gente, e a gente quer fazer por muito tempo para ficar marcado mesmo, registrado, né? É bem gostoso. São memórias muito produtivas, hein? Só Allianz, meu Deus do céu, imagina só meus filhos no estádio, não tem como. É maravilhoso! Meu pai me levava, então uma recordação que eu tenho muito forte com o meu pai, e a gente transferiu para ele, assim, então é o nosso momento, assim, ele já tem 7 anos, então ele acompanha no aplicativo, ele já vê que vai ter jogo, mãe, já tá, tem jogo no Allianz, então, vamos marcar pra gente ir. É, isso aí. Ele até altera as agendas, importante. Para as duas, tá? Mãe sente culpa por tudo. Já passaram por isso? E como vocês lidaram? Sim, já passei por isso. Alguns dias atrás, inclusive, foi mais recente. Eu lembro que eu cheguei em casa e ela tava assim, ligada no 220, contando o que aconteceu no dia dela, a rotina e tal. Só que assim, já era tipo 10h30 da noite. E foi um dia que eu peguei muito trânsito, teve jogo no Morumbi, tava aquele caos, choveu e tal. Aí eu cheguei em casa e falei assim: filha, já tá na hora, são 10h30 da noite, tá na hora de você dormir. Ela olhou pra minha cara assim, fez um bico, deitou. Meu marido olhou pra minha cara e falou assim: tadinha, ela tava até agora te esperando pra você dar atenção pra ela. Eu me senti a pior mãe do mundo. Foi isso, porque até aquela hora ele tava com ela, distraindo, brincando, dando atenção. Mas quando eu cheguei, ela quer a atenção toda pra ela, né? E com razão, né? Sim. Só que assim, era a hora dela dormir, porque eu sei que ela ia acordar cansada no dia seguinte, e se a gente estabelecer rotinas, né? Vira uma bagunça. E aí eu falei: filha, tá na hora de dormir, muito brava. Aí meu marido olhou pra mim: tadinha, ela tava até agora te esperando. Eu me senti tão mal. Essa acho que foi a mais recente, assim, de cobrança minha, sabe? De ser, assim, complicado mesmo.
Em casa, a gente tem uns papéis assim bem definidos, sabe? Meu marido educa, meu marido estuda. Eu sou a mãe que brinca, que faz bagunça, que faz a arte, cuida da roupinha, tá tudo certo. Então eu fico com a parte legal, né? Mas de vez em quando a gente tem que impor, colocar limites. E aí esses dias a gente estava assistindo o jogo pela televisão e ele aprontando, eu dando bronca. Faltava 20 minutos para acabar o jogo, eu coloquei ele de castigo para dormir. Ele chorava no quarto, eu chorava no meu. Porque eu falava, ele não vai poder ver o jogo, ele tá se sentindo mal. E eu pior ainda, E o pior né? ainda por ter feito. Isso. Porque a mãe é... Eu sou Mãe bem molenga assim Também mesmo. sou. Não tem jeito, não tem jeito. Aí fiquei eu chorando num quarto e ele no outro. É isso, né? É isso ser mãe. É Né? difícil. E aí você falou, porque o seu marido, né, ele faz toda a outra parte, né, de educar, de ajudar e tudo mais, e você fica com a parte legal. Isso. Na minha casa, meu marido fala que eu sou a terceira criança. Porque eu acordo, principalmente no final de semana, a gente acorda, aí a gente brinca, a gente escolhe uma brincadeira X. Semana passada foi guerra de travesseiros. E aí a gente ficou brincando um tempão, aí meu marido foi, comprou o pão, fez o café da manhã, ele arrumou a mesa, tudo bonitinho, vamos tomar café. Fomos tomar café, brincando. Aí ele brigou com os três, porque era hora de tomar café, não era hora tinha de que brincar. ser sério, hora de comer sagrado. Minha mãe fazia isso comigo. E aí, nesse meio todo, eu falei pra você, deixa, eu preciso sair. Não, mãe, você não vai sair agora, vamos brincar. Aí eu falei, não, eu preciso sair que eu tenho que resolver um problema. Aí o meu filho falou assim, nossa, acabou a mãe legal, só chegou a mãe séria. Falei, gente, tem que ser mãe, né? Não tem o que fazer. É verdade. Lá, a gente tem que agradecer, porque ficar com a parte legal é muito bom, né? Às vezes não é tão bom, né? Porque às vezes a criança não quer levar muito a sério. Aí Temos um problema. eu tenho que fechar a cara e contar até 3. Então eu já tenho uma estratégia nova na minha casa. Quando eles estão bagunçando muito, eu conto. Aí eu faço 1. Não dá tempo nem de chegar no 2. Quando vai ver, eles já estão resolvendo. Já resolveu. Mas se chegar no 3, ela não vai saber o que fazer. Não vai poder fazer. Certeza. Eu nunca chego no 3, Olha lá. porque eles, na cabeça deles, eles acreditam muito que eu tenho coragem de tacar eles De na chegar no parede. 3. De fazer alguma coisa muito assim. Porque se tem uma coisa que eles assistem muito na minha casa, é Todo Mundo Odeia o Chris. Então eles muito acham que eu sou a Rochelle. Na cabeça deles, eles têm certeza que eu vou acabar com a vida deles, que nem a Rochelle faz com o Chris. Então não dá tempo de Não chegar chega no no 3. Então eles dá tempo. não vão pagar pra ver. Eu em casa, graças a Deus, que nunca chega no 3. Não Se dá chegar, eu tempo. não sei muito bem o que eu vou Eu falo fazer. pra eles, vão tomar banho. Aí eles estão enrolando e eu tô só olhando. Aí, do nada, eles ficam em silêncio e só faço 1, joga as perninhas correndo, todo mundo correndo pro banheiro. Acabou. Não tem mais nada. Pras duas, tá? Como é pra vocês conciliar a maternidade com a rotina de trabalho? Existe equilíbrio ou um malabarismo constante? A minha rotina ela é muito bem estabelecida, né? Tirando os momentos que fogem, né, dela que eu tenho que readaptar. Então, de modo geral, é bem tranquilo. Então, ela tem a escolinha que eu levo de manhã, meu marido pega à tarde, tirando os dias que a gente tem que readequar, ele não consegue pegar, eu vou. Então, assim, a gente é muito bem estabelecida. Eu já estou sofrendo porque ano que vem ela sai, né, do Jardim 2 e vai para o primeiro ano. E aí, o primeiro ano, as escolas não têm o período integral, né? Então, é semi-integral, né? Vai até as 4 da tarde. Então, eu já estou sofrendo aqui, procurando escolas que a gente consiga, quando precisar, deixar ela um pouquinho mais, né? Eu não consigo chegar até as 4, eu posso deixar até as 6, né? Então, eu já estou sofrendo, porque vai mudar totalmente a nossa rotina, que a gente já tem estabelecida aí desde que ela nasceu, né? Então, são 5 anos, a gente lá em casa, mais meu marido, assim, a gente é muito metódico. Então, as coisas meio que tem que acontecer como a gente planejou. Se sai da rotina, a gente fica, e agora? Como a gente vai fazer? E aí a gente já reorganiza, senta, conversa e realinha, né? Mas, assim, de modo geral, a gente costuma seguir a Muito rotina. equilibrado. Não tem muito caos. Muito equilibrado. É porque eu preciso ser mãe, a gente tem que ter ali, ó, Tem senão que ter vira equilíbrio. bagunça. É muito isso mesmo, né? Se a gente tiver rotinas pré-estabelecidas para tudo, né? Para Pra tudo. casa, para o filho, para gente, para o trabalho,
tudo dá certo, só não pode deixar desviar, Desviar. né? É uma emenda de feriado da escola que já acaba então, com essa tudo, escola que né? ela tá, eles até a emenda eles têm. O curso de férias, a escola só fecha 2 semanas por ano. Nossa, As que outras, maravilha. as outras que eu tô vendo não tem isso. Então, vou ter férias de junho, vou ter férias de dezembro. E eu não sei ainda o que eu vou fazer. Mas esse é um problema pro ano que vem, não pra agora. Isso. E é isso. Na escola dos meus filhos, eles emendam tudo que é possível. Fora as reuniões escolares, Lá fora vai a ser... reunião de professor. Já tô Nossa, sofrendo com isso. os meus têm, olha, e aí é uma loucura, porque quando eu venho pra cá, eu tenho que pedir pra minha mãe pegar, ou pra minha mãe pegar, ou então eu vejo alguém que consiga ficar, ou então eu saio correndo daqui que nem uma doida pra ir buscar. Aí o meu marido trocou o horário, aí, ai menina. E férias, né? Porque são 30 dias no meio do ano e 45 no final, né? A gente não consegue, isso, Tudo né? dentro de casa. E aí, qual que é o combinado na minha casa? Se vocês se comportarem, eu levo vocês no Sesc. Aí, o que eu faço? Às vezes eu trabalho do Sesc, enquanto eles estão brincando. Enquanto eles brincam. É uma Ótimo. boa estratégia. Uma boa estratégia. Aí eu falo pra eles, vocês podem buscar 3 lugares que deem pra eu trabalhar, e aí eu vou ver se eu consigo levar vocês. Mas tem que se comportar. Se der tudo certo, eu levo vocês. Se não, não vou levar, vai ficar todo mundo trancado. Gente, eles É uma arrumam lugar beleza. assim, ó, do nada. É uma beleza. É bom que eles já são mais grandinhos, já conseguem, né? Do A Duda nada. ainda tá pequenininha, ainda não chegou, mas ela vai chegar nessa fase. Ainda requer Ela mais mesma vai atenção. escolher pra onde vai. Vai, certeza. Sempre lugar que tem Wi-Fi. É isso. Porque você consegue remanejar, né? Como vocês enxergam o impacto da sua presença como mãe, mesmo diante da agenda cheia? É muito grande. Por exemplo, a Maria Eduarda. Eu sou vaidosa, mas assim, eu não imaginava que ela fosse ser um triplo do que eu sou, né? Então a gente foi na casa da minha mãe sábado à noite, à tarde, tomar um café. Ela tomou banho, secou o cabelo, colocou todas as pulseiras, tinha umas 10 pulseiras no braço, anel. E aí, quando ela fica muito quieta, você vai procurar, ela tá no banheiro se maquiando. Oh, meu Deus. Então, você vê que é uma coisa que, sem querer, a gente influencia, É o né? espelho, né? A gente é muito espelho. Eu acho que tanto o pai quanto a mãe, né? A gente é muito espelho de quem tá ali, daquele serzinho que tá crescendo, né? Então, acho que a gente tem que sempre buscar dar exemplos bons, né? Mostrar o caminho certo, que eles vão se espelhar na gente. Sempre. Acho que vai um pouquinho além, né? Falar, porque já dizem, né? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Sim. Quando ele tem uma febre, ele vai procurar a mãe. Se ele É tiver a um mãe. pesadelo no meio da noite, ele vai acordar a mãe, não mãe. é o pai, né? Então, assim, eles estão sempre buscando o primeiro ponto de apoio deles, que é a mãe. Eles têm não um tem ponto de jeito. apoio como pai e mãe, mas a mãe A é sempre a mãe, primeira. Essa noite mesmo, eu coloquei a Maria Eduarda pra dormir no horário dela, bonitinho na caminha dela, e fui pra minha cama. Deu 00:30, ela, mamãe. Ela fica paradinha na cama, ela não vai até o meu quarto, fica paradinha na cama, sentada, chamando. Geralmente meu marido ouve primeiro, vai lá, pega ela, traz pra cama e põe lá na cama com a gente. Essa noite eu acordei e fui lá. O que foi, filha? Ela, mãe, eu tive um pesadelo, um sonho muito ruim. Aí eu falei, então tá bom. Peguei, arrumei uma caminha de solteiro, arrumei lá pra nós dois, deitei para dormir a noite inteira lá com ela, porque a primeira coisa que ela pensou foi a minha mãe. Né? Então acho que a gente é muito espelho deles e o ponto de apoio pra tudo. Sim, com certeza. O Murilo, muito embora tenha só 7 anos, eu acho ele bem maduro, assim, principalmente em relação a essa questão da adoção, ele conversa muito sobre isso. E agora que ele foi começar a conversar sobre isso com o pai. Até dos 3 anos, quando a gente começou a contar para ele, até agora, era com a mãe. Então, assim, para mim é maravilhoso, né? Porque a gente se sente assim o máximo, né? De saber que ele busca mais a gente. Mas acho que é essa confiança de filho-mãe mesmo, não tem jeito, né? Esse link é muito forte, né? É muito forte, é uma coisa que eu sempre ensino para minha Eduarda. Eu falo, filha, a mamãe é a sua melhor amiga. Então, tudo que você quiser contar, você pode contar com a mamãe. A mãe nunca vai brigar com você. A mamãe vai conversar, vai te orientar, mas a mamãe nunca vai brigar com você. Então, você tem que ter vontade de contar tudo pra mamãe. Então, às vezes ela chega em casa assim, noite, mamãe, tem um segredo, pode contar. Mas não pode falar pro papai, viu? Aí ela vai e fala no meu ouvido, eu não entendo nada. Eu falei, é isso mesmo, filha, a gente não pode contar pro papai, tá bom? Segredo não. Aí ela fica toda se sentindo. Então, assim,
é legal essa relação porque ela se sente à vontade, né? E é uma relação que eu quero criar com ela, dela não ter medo de falar qualquer que seja o motivo, o assunto, para mim. Porque eu vou saber orientar ela da melhor forma. Se ela contar para alguém de fora, eu não sei qual vai ser a orientação. Então, eu prefiro que ela sinta a liberdade, né? De conversar comigo, de trazer para dentro de casa isso. E eu acho que essa relação que a gente está construindo, ela está sendo bem legal. Você tá certo. Eu falo muito isso para os meus filhos. Meu marido também. Eu acho que meu marido acaba escutando muito mais do que eu, né? Mas na minha casa, assim, o que acontece com os dois vão contar para mim e pro meu marido. Então, sempre estamos alinhados para saber qual é o castigo decente que a gente vai dar pra ele. Ela em casa também, mas ela sempre vem da mamãe antes. E se realmente vai um castigo ou não. E aí eu falo muito pros meus filhos, indiferente do que seja, se é bom ou se é ruim, precisa falar. Por quê? A gente vai poder te orientar da melhor forma. Eu não garanto que eu não vou brigar, eu não sou não garanto mas que eu não vou brigar. Mas é pequena, né? Pra ela pegar confiança, depois a gente ajuda. Não garanto que eu não vou brigar, mas pode ser que eu brigue menos, se você me contar. Se eu souber por outro, aí eu vou brigar muito. É isso. Eu tento levar isso pra ela já, essa essência, né? Desde de pequenininha, para ela entender que tudo o que acontecer na rua ela pode trazer para dentro de casa, né? Para ela não sentir medo ou receio de falar qualquer coisa pra gente. Confiança, porque a gente não sabe o que acontece, né, fora da nossa porta, né, o que pode acontecer, mas se acontecer, eu quero que ela sinta a segurança de que a gente não vai criticar ela, não vai julgar, mas a gente vai acolher. Então é isso que eu sempre tento levar para ela, de ser a melhor amiga, né, dela sentir a garantia de que ela tem com quem contar. Esses dias, falando em melhor amiga, esses dias a minha filha estava toda empolgada contando as coisas da escola, né, e aí ela tinha brigado na escola. E aí ela tava contando a parte boa pra depois me contar que ela tinha brigado na escola. Ela não é boa, filha de Agatha, né? Filha de Agatha. Regista ela. E aí quando ela veio me contar, eu já sabia. Mas quando ela veio me contar, eu falei, mãe, você não sabe o que eu fiz. Falei, fala, mãe, senta aqui, a gente precisa conversar. Falei, então fala, o que foi que aconteceu? Mãe, eu briguei na escola. Eu, na minha cabeça, pensei, filha, já briguei tanto na escola, mas eu tive que fingir que nem sabia. Que nunca aconteceu na minha vida. Tá, o que aconteceu? Aí ela contou o que tinha acontecido e tudo mais, eu falei pra ela, tá, e aí o que você fez depois? Você resolveu, não resolveu? Fez as pazes com a amiguinha? Mãe, sabe o que eu fiz? Virei pra ela e falei assim, como diz a minha mãe, você segue a sua vida que eu sou uma amiga. O espelho da mãe. É isso. Aí eu achei, falei, ok, se você resolveu. Você resolveu. Tá tudo bem. Meu marido chegou logo depois, ela foi contar a mesma coisa pro meu marido. Aí meu marido falou assim, Agatha, você ficou sabendo que a Ana Clara brigou na escola? Eu falei... Aí eu falei, ela te contou o que ela disse, como ela resolveu? Ele contou, acho que você tá andando muito com essa menina. Tem que parar. A gente é muito E qualquer coisa, ela fala assim, como diz a minha mãe, fala, filha, toma cuidado. Nem tudo que a mamãe fala é perfeito. Quando a mãe fala uma coisa assim na emoção, ela cai muito bem na história, né? Aí ela fica, não, mãe, tá tudo bem. Aí tudo é como diz a minha mãe. Mas dá um orgulho, né? Dá um orgulho. De saber que eles, de certa forma, a gente é o espelho deles e eles replicam aquilo. Tá funcionando, né? Eu confio na minha mãe, então eu tô usando o que ela fala, o que ela me passa, porque eu confio nela, o que ela falou tá certo. É isso aí. E é que esteja errado, né? Se estiver errado, a gente vai falar, não, tá certinho. Não, tá certinho, é isso mesmo. Como dizia uma amiga minha, cada um com seu esquininho. Cada um mexe com a panela do jeito que gosta. É isso. Para as duas, tá? Vocês sentem que mudaram como mulher depois da maternidade? Em quê? Sim, bastante. Em tudo. Principalmente como ser uma pessoa melhor, né? Eu acho que antes eu pensava mais em mim, né? O que eu tenho para fazer no dia, as coisas que eu precisava para casa, enfim, né? Eu preciso sair para comprar uma roupa para mim. Hoje não, hoje é primeiro ela.
né? Então, a Maria Eduarda tá precisando de roupa, você sai pra comprar roupa pra ela. A minha pode estar rasgada, o sapato sem o salto, enfim. Mas ela não, ela é a primeira necessidade é a dela, sempre. Não tem a comida dela, a bolacha que ela gosta, o pãozinho que ela gosta, acabou o Danone que ela toma, o suco, o café da manhã. Então sempre ela tá assim em primeiro lugar. Mas eu tenho que ir em tal lugar, mas o que eu vou fazer com a Maria Eduarda? Não, se ela não puder ir, eu não vou. Então, tipo, eu como mulher, eu sou outra pessoa hoje. Outra pessoa. Ela vem em primeiro lugar, óbvio que eu não me anulei como pessoa, né, como mulher, mas mudou muito. Hoje eu não sou mais a minha prioridade. Minha prioridade hoje é ela. Acho que com os anos isso vai mudar, né? Porque eles vão crescer, vão desgarrar da gente. Será? Mas acho que a gente não vai desgarrar dele tão fácil, né? Então, eu espero que não, né? É isso, acho que a palavra é exatamente essa, é prioridade, né? A gente passa no ligar se a unha não tá feita hoje como eu queria, mas ele tá de banho tomate, cheirosinho, comeu, né? Sempre pensando neles em primeiro lugar, não tem jeito, né? Mas eu acho que isso é instintivo de mãe, né? Não tem jeito, né? Acho que é muito isso. Eu acho que enquanto eles são pequenos, né? Acho que a idade dos seus, né? Da minha... eles ainda são um pouco dependentes, ainda que independentes, né? Então, ela sabe que ela tá com fome, ela vai pedir. Algumas coisas ela já consegue pegar e comer, mas outras dependem de mim. Então, fazer a comida dela, o arroz, o ovo, que seja, né? Eu tenho que ir lá servir ela, né? Se eu não falar para tomar banho, ela não vai tomar. Então, o meu banho sempre é por último, porque ela vem em primeiro lugar. Então, a gente vai suprindo as necessidades deles, sem se anular, né? Isso. Nem se preocupar tanto quanto você se preocupava antes de ter, né? Acho que é mais ou menos isso. E falando na independência, eu demorei um bom tempo para começar a fazer eles serem independentes, né? Como são 3 anos de diferença, a gente não acha ainda um meio termo. E aí, quando eu me vi muito sobrecarregada, eu falei, não, eu preciso arrumar alguma forma de resolver. Então, hoje, a minha filha, ela faz o café dela, meu filho faz o dele, eu deixo a comida pronta, eles esquentam no micro-ondas, eles comem, eles arrumam o quarto. Mas às vezes eu fico olhando e falo, gente, eles são crianças, eles não precisariam ser tão independentes, né? Mas aí depois eu penso em toda a nossa rotina, eu falo... Eles precisam ser. É importante. Porque não é só dentro de casa, né? É Na vida. importante. Que nem a Maria Eduarda mesmo. Ela já quer amarrar o próprio tênis. Ela não quer mais que eu amarre por ela. Apesar de eu saber que quando ela amarra, ele vai soltar, ela vai pisar. Sim. Mas ela tem que aprender. Se ela não tentar, ela não vai saber fazer no futuro. Então, eu acho que é mais do que o ser independente é para eles se autoconhecerem, né? Eles saberem o como fazer. Porque nem sempre a mãe vai estar ali para suprir o tempo todo. Mas eles vão saber se virar quando eles precisarem. Eu acho que você ainda não, mas a Agatha já tá na fase que vai pra casa dos amiguinhos, os amiguinhos vêm em casa. E isso é uma coisa importante também, né? Por exemplo, meu filho, a gente sempre ensinou a tirar o prato depois que comeu, a roupa que tirou, que chegou da escola, já coloca pra lavar, coisinhas básicas do dia a dia. Mas também faz a diferença quando tá ali fora, né? Eu posso deixar os meus filhos com quem for. Vai ser sempre a mesma coisa. Nossa, eles são educados, nossa, mas eles arrumam as coisinhas deles direitinho. Porque a gente trabalha isso dentro de casa, porque eu falo muito pra eles, eu não sei se eu vou estar viva amanhã. É uma coisa muito pesada de se dizer, mas é a nossa realidade. A gente não sabe o que pode acontecer. E eu não quero que os meus filhos sejam dependentes de pessoas que eu não conheço. Não sei como vai ser a reação deles, do meu marido. Eu quero que eles tenham voz ativa e que eles saibam se virar sozinhos, né? E aí, às vezes eu falo pra eles... Gente, vocês precisam fazer as coisas de vocês, porque ninguém gosta de criança mal educada. Ninguém gosta de criança que fica fazendo birra, que faz manha, que não sabe comer direito, que deixa o prato na mesa. Eu acho que tudo isso é educação, a gente tem que ter educação mesmo. E a gente ensina dentro de casa, não é a escola que vai ensinar, né? Não é o amiguinho, é dentro de casa que você mostra. E eles acabam levando para outras crianças. Sim. Eu tenho uma sobrinha que é mais nova do que eles. E eles ensinam para minha sobrinha como ela precisa sentar para comer, como ela precisa falar, porque a minha sobrinha ela é menor, então ela grita às vezes. Não pode gritar, você tem que ser educado, fala direito, como se eles nunca gritassem, né?
Fala direito, mas a gente vê que as coisas que a gente fala pra eles, que a gente ensina, eles fingem que não estão escutando. Mas eles Não. pegam pra vida, eles absorvem. Eu falo que eles são esponjinhas, né? Então tudo que você leva de bom e de ruim, eles vão absorver. Sim. Né? Cabe a gente mostrar o melhor. Certo, né? isso aí. Então, a Maria Eduarda, ela sabe arrumar a cama dela. Do jeito dela, do jeito dela. Mas Depois eu sabe. vou lá e arrumo. Mas tem que ela tentar. já sabe que ela tem que acordar de manhã, ela tem que escovar os dentes e arrumar a cama dela. Então, tem dias, no final de semana principalmente, que eu acordo de manhã, ela já se arrumou, já escova os dentes e já arruma a cama. A cama tá esticada do jeito dela, mas tá. Então, mamãe, eu já arrumei o meu quarto, tá? Já tá tudo certinho aqui, ó. Então, assim, ela vai desde pequena aprendendo a se organizar. E eu acho muito legal isso. É muito importante mesmo. E essa questão dos amiguinhos, nossa senhora, como é E difícil. não tem jeito, a gente compara, E né? a gente Não fica tem com o jeito. coração na mão, porque a gente fala, vai, mas a gente fala não vai, tipo, não vai, eu não sei como que vai ser do outro lado. Aí a criança chega toda empolgada. Ai, mãe, porque a escola foi, o meu amiguinho foi tão legal. Ai, porque a mãe do meu amiguinho foi tão legal. Eu falo, meu Deus. Que aprontou lá, meu Jesus amada. Aí eu penso, não pede pra voltar. Aí eu falo, posso ir semana que vem? Vamos ver. Vocês têm alguma lembrança simples, como uma frase ou um gesto do seu filho que ficou guardado no coração? Ai, tem várias, né? A Maria Eduarda, ela é uma criança muito doce, né? Acho que é um pouco assim de mim, sabe? Meu marido já é mais fechadão, assim, mas eles rolam no chão lá em casa. Os dois são os da bagunça, né? Da parte legal, né? Eu sou da parte chata, arruma, o quê, né? Mas assim, ela sempre, esses dias, muito recente, eu abraço, eu beijo, não sei o que, e ela fala, sai mamãe, chega de beijocas. Aí eu vou tirar ela do carro pra deixar na escola, ela, ai beijoca, sai beijoca. Então ela tá nessa fase do beijoca, que assim, eu acho a coisa mais linda do mundo. Ela vira, ai mamãe, beijocas de novo. Mas é muito bom, então essa fase é a que tá mais me marcando agora. Quando ela era pequenininha, né, fazia o coração, dava beijinho, não sei o que, abraçar, mamãe, eu te amo. Mas essa fase da beijoca tá demais, tipo, sai de mim, tá me agarrando demais, não quero, né? Acho que a Duda, com 7 anos, já vai querer que você deixe na porta da escola. Mas deixa na esquina. E ela tá numa fase que ela quer ficar muito comigo. Ela não quer ir pra escola. Ai, mamãe, eu não quero entrar hoje, eu quero ficar com você. Ela começa, ai, mamãe, eu quero ficar com você. Eu falo, filha, mas a mãe tem que trabalhar. Vamos fazer assim, eu prometo que eu vou voltar mais cedo pra te buscar, tá? Aí eu chego em casa e ela fala assim, você não foi me buscar mais cedo hoje, mamãe, você mentiu pra mim. Olha só. E ela cobra. E todas as vezes que eu venho no escritório, às vezes eu saio pra comer em um outro lugar, ou na hora que eu tô voltando pra casa, eu paro no posto, eu compro um chocolate, alguma coisa. E aí, durante muito tempo, agora nem tanto mais que ela já acostumou, eu chegava em casa, a primeira coisa que ela fazia, mamãe, que você trouxe pra mim hoje? Ela fala, aí eu, filho, hoje a mamãe não trouxe nada. Ah, você não trouxe meu chocolate hoje? Meu Deus. E aí, assim, durante muito tempo eu falei, não, tô mimando demais essa criança, tá ficando mal acostumada, deixa eu dar uma segurada. E aí eu já não levo mais uma vez por semana, assim, eu lembro e levo um mimo pra ela. Porque acho que é uma maneira que eu encontrei, assim, de dizer, olha, eu fui trabalhar, mas eu não esqueci de você. Então, eu acho que esse carinho e ela esperar esse gesto meu todos os dias, assim, enche o coração, né? É a coisa mais gostosa. Muito bom. Eu tenho uma passagem que foi do dia que a gente foi buscá-lo, que é o que me marca até hoje, porque a gente conheceu o Murilo na sexta e no sábado nós fomos buscá-lo já para casa. E o olhar dele, assim, grudado comigo, foi de imediato. E a gente até tem uma sequência de fotos, assim, que é bem legal, assim. Chegou na casa de acolhimento e ele não tirava o olho de mim. A gente entrou no carro, ele não tirava o olho de mim, assim, os olhos arregalados. A gente parou na igreja, chegou em casa, foi apresentar a cachorrinha. E todas as fotos, Deus, né? Ele com aquele olhão, tipo assim, mãe, a gente se reencontrou, agora não me larga mais, sabe?
E até hoje, assim, quando a gente para assim, para se abraçar, que a gente se olha, me vem esse momento na cabeça. Que para mim, assim, é o momento mais marcante que eu tive até hoje e que todos os dias a gente renova, né? Não tem jeito. Gente, não precisa. Não precisa de outra. E você falando dessa forma, me lembra muito quando os meus pais me contavam, quando eles me adotaram, que eu sempre fui muito apegada no meu pai, né? Hoje ele já é falecido. E aí, quando eles foram me adotar, eu fiquei um período com eles e deu algum problema no processo e tudo mais, e eu tive que retornar. E aí, meu pai ficou muito chateado, ele não queria de jeito nenhum adotar mais ninguém. Aí Tipo assim, se não é você, não quero. Era ela filha, né? Sim. Aí a minha mãe falou assim, não, vamos continuar, vai que a gente acha alguém. Aí nessa entrou a minha irmã. E aí, eu falo que essa juíza, ela foi um anjo nas nossas vidas, né? E aí, uma juíza, ela desarquivou todos os processos que eram da VAR quando ela assumiu. E aí ela falou assim, não, eu preciso dar uma olhada. E ela falou, não, essa menina não pode ficar com os pais, ela vai ficar com os pais adotivos. E aí pediu uma nova audiência, ela anulou a sentença, sei lá. Foi Deus na nossa vida. E aí ligaram para ele falando, você precisa comparecer no fórum. E ele não acreditava que eu Ele já nem tinha mais esperança. Ele não acreditava de jeito nenhum. E eu já tinha mais ou menos um ano, eu já estava quase falando. E a única coisa que eu falava era papai. Meu Deus. Só falava papai. E eu aprendi a falar papai quando eu comecei a ficar com ele. E aí, quando ele chegou, que eu tinha visto ele, eu chorava horrores. Porque eu queria ficar no colo dele, eu queria ficar com ele, queria abraçar minha mãe. Aí a gente falou, como que a gente tira essa criança desses pais? Não tem como. E aí toda vez, eu acho que todos os meus aniversários, até os meus 24 anos, eles sempre contavam a mesma história. E meu pai sempre foi muito pulão. Então ele não mostrava emoção. Então eu acho que era um dos momentos assim que eu via ele chorando de verdade, era tipo, só isso. Minha mãe sempre foi muito emotiva. Mas meu pai chorava tipo um pouco. Tipo eu, né? Meu pai chorava um pouco, mas a sensação de você ser querida, de você ser acolhida, de você ver que você está num lugar que as pessoas gostam de você pelo que você é. E eu acho essa questão da adoção tão importante. Eu acho, além de ser importante, é uma forma de você poder demonstrar amor, de você passar aquilo que você tem para outras crianças. E a gente tem tanta criança que precisa de amor, não só a criança, como os pais também. Sim. Porque, querendo ou não, chega a ser uma troca a adoção, tanto dos pais com os filhos e os filhos com o pai. Então a criança chega, nascem novos pais, né? É isso. Não só a gestação em si, que Nasce o importante. amor, né? Eu acho que como a Reginane falou agora, cara, é coisa de Deus, né? Porque, né, ela falou assim, na hora que eu olhei pra ele, eu sabia, né? Eu senti. É isso. E Quando a gente foi quando ligaram pra gente na sexta-feira, falando, né, venham conhecer a história, a gente foi pro fórum pra conhecer a história e tal, e aí a gente acompanhava a fila e nós éramos o 17º casal, e a gente falava, nossa, por que será, né, que os outros não aceitaram, né, a gente ficava pensando, enfim. E aí quando a gente chegou no fórum, aquela, né, ansiedade para conhecê-lo e tal. E estou até fugindo aqui da pergunta, mas é que me recordei pela sua história. E aí a gente foi conhecê-lo e tal, voltamos assim, extasiados, né? Não, como que a gente faz? A gente quer levar agora, né? Nosso já ir com ele filho. na casa, né? E aí ela falou, não, vocês vão passar uma semana de aproximação, né? E era uma sexta-feira, véspera de Dia das Mães, né? Aí eu falava assim, não, como assim? Eu demorei tanto para ser mãe, agora que eu sou mãe eu vou ter que passar uma semana, né? Não, e nossa, aquele nervoso, aquele desespero. Deixa eu falar com a juíza, pelo amor de Deus. Ela falava, não, deixar você falar com a juíza nesse estado, você vai estragar tudo, deixa que eu falo. A assistente social foi, daqui a pouco ela voltou, ela falou assim, olha, a juíza ligou na casa de acolhimento para entender como foi, né, esse encontro de vocês. E a moça, assistente social da casa de acolhimento, respondeu para ela, olha, em todos os meus anos de profissão eu nunca vi um reencontro tão fantástico como foi dessa família.
Aí a Giza falou, pode ir buscar seu filho amanhã. Gente, olha o presente de Dia das mundial, Mães, né? não é? Mundial, É muito, Eu gente, acho não tem como ser bacana. diferente. É muito, muito gostoso. Quem tiver a possibilidade, quem puder, adota, gente. Acho que eu não consigo falar mais. Isso que você falou que você era emotiva, hein? Tô me segurando aqui, viu, Flá? Tô me Eu não me segurando. seguro, gente, eu tô péssima, eu choro muito. Eu tô engolindo aqui, ó. Não chora, gente. Quase, hein? Quase chorei. Então, vamos lá. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para outras mães, seja para quem está começando essa jornada agora, ou para quem já vive essa experiência há anos, o que vocês gostariam de dizer? Começa você. Eu acho que ser mãe ou ser pai, mas aqui nós estamos falando do Dia das Mães, é uma missão de vida, né? E eu falo que o meu filho é o meu propósito de vida. A minha vida inteira eu quis ser mãe, eu não podia ter tido um filho tão maravilhoso, tão especial na minha vida. Então, eu acho que para quem quer ou para quem é mãe, tem que sempre colocar em mente que é o nosso maior objetivo nessa vida, é aquele serzinho que a gente tem que cuidar com todo o amor do mundo e tem que ser sempre baseado no amor, não tem como ser diferente, né? Acho que você pode dar uma bronca, um castigo, o que for, mas tem que estar sempre baseado no amor, não tem como ser diferente. É isso. O amor tem que sempre prevalecer. Com amor a gente cura, com amor a gente educa, com amor a gente faz o que a gente quiser, né? Eu acho que assim, quando a gente faz o que a gente ama, seja no profissional, no pessoal, as coisas parecem que elas se tornam mais fáceis. E ser mãe é ser amor, né? Eu acho que é muito disso, né? Eu tô muito emocionada. Não consigo nem evoluir aqui, mas eu acho que é isso. Ser mãe é ser amor, é dar amor, né? E aí o que vier É troca, né? É louco, porque é uma troca. Quando você dá coisas boas, você só tem coisas boas pra receber, né? Sim, Exatamente. Eu acho que é isso. É plantar aquela sementinha, e aí a gente fica imaginando como eles vão ser, e quando eles crescem, a gente olha e fala, nossa, deu tudo certo. Deu tudo certo. Porque dá um medo de ser mãe, né? Porque ser mãe não é só as coisas legais que a gente Não, faz, das plantas. exatamente. Dá muito difícil. medo de ser mãe, porque é outra vida que tá ali É uma nas nossas mãos, né? responsabilidade muito grande, né? E é difícil. Eu brinco que ser mãe é o trabalho mais difícil do mundo, mas é o mais maravilhoso. Assim, é muito mais fácil trabalhar aqui do que ser mãe. Mas é muito incrível, ainda que todos os dias, eu falo que assim, ser mãe ele é indescritível. É verdade. Só quem é para entender o amor de mãe, né? Ele dá medo, mas ele traz felicidade. Ele dá aquele frio na barriga que você fala, meu Deus, como que eu vou fazer? E agora? E ao mesmo tempo você fala, que incrível, né? Todo dia é uma emoção diferente. Todo dia é uma emoção diferente. Aí cada descoberta, quando você vai pegando assim de pequenininho, né? E crescendo, todo dia é uma descoberta. Eu acho que até quando né, tiver grande, a minha mãe mesmo, nós somos em 4 irmãos, né? E tem a minha irmã adotiva, que é né, a nossa riqueza, assim. É a mais nova, então é a chaveirinha, ela já é animada por natureza, né? E assim, ela é parceira, todos nós somos muito parceiros, muito unidos, assim, sabe? E a minha mãe, acho que ela foi muito sortuda, né, de ter tudo isso, né? Domingo de Páscoa nós estávamos todos reunidos na casa dela e acho que assim, ver a casa cheia, todo mundo junto, é reflexo do amor que ela trouxe pra gente. E é o que eu quero levar pra frente. Né? A gente aprende e vai evoluindo, né? E acho que é muito isso, é o ser mãe. Que lembrança, conselho ou carinho gostariam que elas levassem daqui hoje? Que nossos filhos levassem da gente? As mães. As mães, dá um recado para as mães. Acho que é isso, né? Sempre tá baseado no amor, tudo que for fazer. Acho que a gente não tem muita opção para errar quando a gente pensa em primeiro lugar com o coração, né?
Óbvio, tem que ter discernimento do que tá fazendo também para não virar só o oba-oba, só a brincadeira, tem que ter limites. Mas eu acho que, de novo, né? Vou chover no molhado, mas quando é com amor não tem como dar errado, intuitivo, né? É intuitivo, porque a mãe, a gente não nasce quando nasce o filho, não nasce uma mãe, a gente aprende com o dia a dia. Sim. Mas a gente, com aquele coração de mãe, a gente sempre sabe o melhor caminho. A gente sempre sabe orientar, a gente sempre sabe moldar, a gente sempre sabe, né, direcionar. E acho que é isso. Uma coisa que você falou, né, de fazer oração todos os dias, né, com seu filho, que você não abre mão disso. Aos poucos, eu tô conseguindo colocar isso na vida da Duda. Ela ainda não tem muito esse discernimento. E às vezes ela pega e fala pra mim, mamãe, vamos fazer a oração do Jesus? Então, assim, quer dizer que eu já plantei uma sementinha. Sim. E eu acho que é muito disso, né? E eu peço todos os dias, né, para Deus me dar sabedoria, para que eu possa dar o meu melhor todos os dias, sempre. Entendeu? Então, eu acho que é isso. É o carinho, a atenção, o olhar, saber escutar os nossos filhos, que é importante. E saber A se gente ouvir saber também. escutar. Porque lá no comecinho a gente falou, né? Não tem manual. Não tem. Mas o seu coração, o coração da mãe, ele vai te dizer o que fazer. Ele vai te dar o melhor caminho. Né? Sim. E aí a questão da sabedoria, né? Que a gente não pode perder ali o discernimento. O seu coração vai te dizer. E aí, sem querer, você vai tomar o rumo certo. Você vai acertar. Porque a mãe, ela vai proteger e ao mesmo tempo vai direcionar. Então, acho que é muito disso, né? Então vamos fazer um ping-pong, tá, gente? Eu sou meio ruim nisso, hein? Você vai tirar primeiro, Flavinha. Vamos lá. Uma palavra que define ser mãe. Amor. Amor. O momento que mudou sua vida. O nascimento dela. Vou ter que colar todas, a chegada dele. A chegada dele. A gente tá muito entrosada. É mãe. É sintonia, gente. É mãe. Uma música que lembra sua filha. Cara, eu descobri uma música esses dias que ela é muito linda. Chama A Vida é Boa com Você. Não sei se vocês já ouviram. Ela é incrível. Fui postar um dia uma foto dela, acho, no Instagram. E aí essa música veio como sugestão e eu coloquei pra ouvir. Ela é muito linda. E aí a música que, assim, marcou. Né? Que hoje eu ouço ela e eu penso Ela é linda mesmo. na minha filha. Pra mim é Promete, da Ana Vilela. Eu e meu marido, nós nos casamos depois de 12 anos já morando juntos e meu filho foi o nosso pajem, inclusive ele entrou com essa música. Que lindo. E é uma música assim muito forte, né, das promessas que a gente gostaria que o nosso filho fizesse pra gente, mas assim me lembra mais ainda do meu filho quando fala dos cachinhos dele, né? Filho, não tem jeito. Uma frase que você gostaria que ela sempre lembrasse de você. Uma frase... Nossa, eu sou meio difícil com essas coisas. Mas é que eu sempre abraço ela, acho que todos os dias eu falo, mamãe te ama, viu? Nunca se esqueça disso. Eu falo pro Murilo que fomos unidos pelo amor e jamais será diferente. Muito lindo, gente. Então chegamos ao fim do nosso podcast. Ainda bem Não que chorei. eu ia desmanchar aqui. Foi muito gostoso, obrigada, Foi. meninas. Ainda bem que a gente não colocou maquiagem. Ai, mas eu chorei muito, gente. Foi incrível estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Esse podcast foi muito emocionante. Foi algo assim inspirador, tanto pra gente daqui do escritório quanto para as mães que também vão assistir. E eu acho que vocês duas são pessoas que acrescentam muito na nossa vida como mãe. Continuem sendo espelhos, continuem sendo pessoas maravilhosas e incríveis como vocês são. Você Obrigada, também, você Agatha. também. Maravilhosa, Essa obrigada. mãe incrível, essa persona maravilhosa. Obrigada pelo convite, pela participação, de estar aqui do lado Foi da ótimo. Edilene, também foi incrível. Foi ótimo, obrigada, viu? Obrigada, gente. Aqui a gente finaliza mais um Parada Cast. Obrigada.